Então, boa tarde a todos. Com a tolerância habitual e não mais do que habitual, vamos dar início à terceira sessão, das 5. Agradeço muito à Leonor e ao Manel por terem vindo. Eu conheço já a Leonor e o Manel há alguns anos. Fui eu que os casei. Ou melhor, eu fui testemunha qualificada da parte da igreja para se casarem e já batizei os dois filhos. Ou seja, casaram há quanto tempo? 4 anos? 3? 4 anos. São de Castelo Branco, mas já estão há muito tempo em Lisboa. A Leonor é agrónoma e está ali no Horto do Campo Grande. Há imenso jeito de precisarem comprar uma flor para a namorada ou para o namorado. Alguma coisa, passem por lá. Tá bem? É uma das sugestões que pode ficar aqui. E o Manel trabalha na Bolt também. Se precisarem também de ir buscar, mandar alguém buscar o namorado ou isso, podem mandar a Bolt e buscar, ou levar um jantarinho também, ou um presente também. Agradeço muito e passo já a palavra. Vamos falar sobre a fidelidade, não é? E o compromisso. E o compromisso, que é algo muito importante. Eu às vezes digo, no outro dia estava a pensar nisto, a fidelidade e o compromisso. Hoje em dia as pessoas têm imenso medo ao compromisso. Imenso. Mas o namoro ainda se aceita. Agora, casar, que terror. Parece que quase o único compromisso que as pessoas estão dispostas a fazer é pôr uma tatuagem. Isso sim que é para a vida toda. Mais do que a tatuagem. Nem pensar, porque é perigoso, não sei como é que vai correr. E eu queria, um dos objetivos também deste tema é convencer-vos de que vale a pena nós comprometermos. Só quando nós entregamos a nossa liberdade por algo que vale realmente a pena, no meu caso, um sacerdócio, no caso deles, como marido e mulher, de vocês como namoro, vale a pena. É aí que nós, longe, ao contrário do que possa parecer, que nós entregamos, comprometemos a nossa liberdade. Não, nós damos asas à nossa liberdade. Liberdade é atuar bem, mas eu acho que isso vocês não vos querem cortar temas. Não vos quero. Não combinei nada, por acaso eu dei-lhes o tema, sugeri, não sei o que é que eles vão falar, espero que estejam... Não, vai estar, muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Padre Miguel, pela apresentação e muito obrigado também pelo convite. Gostamos mesmo muito de estar aqui presentes em todos vocês e esperemos também ajudar-vos um bocadinho com esta apresentação. Vocês já tiveram 2 sessões, certo? Uma sobre as 5 linguagens do amor, com a Terezinha e o Manel, e outra sobre a sexualidade, com o Vasco e a Mafalda. É engraçado, nós estávamos a comentar que eles todos fazem parte de um coro e são artistas. Mas agora, para falar sobre o compromisso, já não podiam ser artistas e trouxeram assim pessoas mais sérias e portanto isso somos nós. Estou a brincar, conhecemos muito bem os outros casais e isto é só porque está gravado, tenho que dizer este disclaimer. Mas pronto, tal como o Padre Miguel disse, somos a Leonor e o Manuel Castelo Branco. Eu tenho 29 anos, a Leonor 27. Somos casados há 4 anos, temos 2 filhos, o Francisco e a Constança. E vimos aqui hoje falar-vos um bocadinho sobre o que é isto do compromisso, da perspectiva tanto do casamento como também do namoro, que é a fase que muitos de vocês estão a passar ou podem vir a passar. Assim, o compromisso, por um lado, é um tema fácil, por outro lado, é um tema difícil. Ou seja, por um lado é fácil porque todos nós percebemos que, todos nós, quer estejamos aqui nesta sala ou em qualquer sítio, percebemos o valor do compromisso, não é? Pelo menos até certo ponto. Não é? Toda a gente tem um compromisso com alguma coisa, ou com um trabalho, ou com os estudos, ou com o desporto, ou com uma tatuagem que quer fazer, ou seja, com alguma coisa com a qual se quer comprometer. A questão é mesmo isto, ou seja, é até que ponto é que vai o compromisso, o que é de facto o compromisso, aí é que está um bocadinho a questão. Eu gostava de começar até, antes de entrar aqui no tema, só por perguntar, que eu queria falar sobre aqui um filme em específico que se chama La La Land, não sei quem é que viu, se podem levantar a mão. Os rapazes não têm que ter medo de ter visto um musical, podem levantar a mão, ok. Muito bem. Pronto, para quem não conhece a história do filme, basicamente é a história da Mia e do Sebastian, que ela é uma atriz, ele é um músico de jazz. Encontram-se numa festa, apaixonam-se, é assim, uma história muito típica de namoro, cantam juntos, é, assim, é um namoro encantador, têm passeios incríveis ao luar. Mas, no entanto, depois do filme quase todo, em que acontecem várias coisas, há um momento em que eles os dois, para ficarem juntos, têm que comprometer uma coisa séria. Portanto, ele tinha um grande sonho de abrir um clube de jazz, ela tinha um grande sonho de ser uma atriz de Hollywood, e chegou ali um momento
concreto em que, para ficarem juntos, um deles tinha que desistir do seu sonho, por assim dizer. Então eles decidem separar-se e um abre o clube de jazz e ela segue para a atriz de Hollywood e o filme acaba mais ou menos assim. E tem um teor mais ou menos que é romântico. Exato. E às vezes as pessoas dizem, é romântico. Como assim é romântico? Tipo, é deprimente. Sim. Não tem nada a ver com assim, romance. Exato. O filme, de facto, ou seja, em forma é bonito, mas de facto houve uma coisa que me marcou neste filme. Porque exatamente por isto que a Leonor disse, porque de facto é um filme romântico. Parece romântico, mas há ali alguma coisa que... um certo anti-romance, não é? Ou seja, porque há... nas histórias clássicas de romance há este sentido quase de entrega total pelo outro, ou de ir a um sacrifício gigante pela outra pessoa, de haver ali alguma coisa que impede e cada um está disposto a dar a vida pelo outro, ou quer morrer se não ficar com o outro, quase uma ideia também do Romeu e Julieta, e há este sentido, não é? Eu acho que é importante, porque é que eu trago aqui este filme, porque de facto... esta mensagem que, aliás, o padre Miguel referiu, de que, ou seja, e que hoje em dia nos passa que é cada vez mais, que é o compromisso é bom, mas só até certo ponto, ou só até ao ponto em que não me implica comigo, não é? Ou seja, não há um compromisso que vá além do que me faz sentir bem, do que me faz estar bem. E portanto existe muito esta ideia de estamos juntos enquanto fizer sentido para os dois, e muitas vezes mascarando que eu estou junto contigo enquanto isso for melhor para mim. E portanto acabamos por pôr aqui um sentido, se quisermos, de eu próprio, olhar para uma relação e olhar primeiramente para mim. Enquanto eu estiver bem, isto é bom; enquanto eu estiver mal, já deixa de ser bom. E nós queríamos, e acho que se passarmos esta mensagem, acho que é positivo, pelo menos, que de facto a alegria está precisamente enquanto conseguimos viver o compromisso numa dádiva ao outro, e perceber que a alegria está aí, que eu quando estou numa relação com outra pessoa, numa relação conjugal, numa relação de namoro, o que seja, é que eu encontro a alegria. Não está em medir o que é que eu posso mais tirar para mim, mas quando começo a deixar de pensar em mim e pensar mais nos outros. Ao longo também deste tema vamos falar aqui um bocadinho também do que é a proposta da Igreja para o matrimónio, porque achamos que, apesar de, ou seja, o namoro não deixa de ser um caminho até ao matrimónio, portanto há uma certa preparação para o matrimónio, e portanto achamos que faz sentido falar nessa perspectiva. Exatamente. Uma vez, acho que foi num CPM, alguns no tempo, enquanto nós namorávamos, alguém uma vez disse, também numa palestra deste género, que se uma pessoa estava a namorar e não punha em hipótese casar com essa pessoa, que era um namoro absurdo. E eu pensei, bem, isto por um lado é evidente, por outro lado explica muita coisa, ou seja, ajuda a pessoa a decidir. Se a pessoa está... No outro dia falava com um colega meu de trabalho e dizia, então, e quando é que casa? Eu, casar? Mas eu não sei se é esta a miúda. Eu, então, porquê é que continuas a namorar com ela? Tipo, que horror. E realmente o namoro já implica em si um compromisso que não tem... um compromisso menor do que o noivado e menor do que o matrimónio, evidentemente, são graus de compromisso, mas existe já aqui um compromisso grande. Até aquela frase de Saint-Exupéry, do príncipezinho, és responsável por aquilo que cativaste. E isso, pelo menos, é uma coisa muito importante, o coração da outra pessoa no namoro, e que temos de ter no namoro este cuidado. E, portanto, tendo em conta isto, temos de ter em consideração que o namoro é, de facto, suposto ser uma preparação para o matrimónio. E por isso é que nós agora vamos falar um bocadinho de algumas coisas que é importante, enquanto namorados ou enquanto estamos a fazer o nosso percurso de discernimento, pensarmos já com vista no matrimónio. Pronto. E agora, se calhar começava a fazer uma pergunta, sem querer ser demasiado demorada, mas só uma. Nós fizemos um CPM com o professor Henrique Leitão, não sei se alguém daqui o conhece, e ele trocou-nos as voltas na primeira sessão. Estávamos lá tipo 7 grupos de noivos, e ele perguntou, bem, então digam-nos lá, o que é que vem aqui? Porquê é que vocês querem casar? O que é que vocês vêm pedir? O que é o matrimónio? E nós ficámos a olhar uns para os outros. Eu acho sempre que sei tudo e estava assim toda... Claro que sim, isto é evidente. E depois uns começaram a dizer, era isto que eu tinha pensado. Depois outros começaram a afinal... Bem, alguém que se voluntaria para dizer o que é que acha que é o matrimónio?
Não vamos ter muitas curiosidades, Pai Miguel, não se preocupe. Não, eu vou pedir há bocadinho, eu conheci o João. João, o que é um matrimónio? É um sacramento em que um homem e uma mulher casam por vontade própria e com a ajuda divina ficam juntos para o resto da vida. Isto é quase melhor do que a minha resposta na altura. Incrível. Sim, eu vou-me focar num dos pontos em que o professor Henrique Leitão se focou mais e que me continua a abrir muitas portas hoje em dia para a vivência do matrimónio. O professor Henrique Leitão disse que o sacramento do matrimónio é um pedido que nós fazemos a Deus de eu quero amar esta pessoa para sempre, mas gostava de tirar do meu amor o egoísmo. Só que não consigo, porque eu gosto tanto de estar com o Manel, portanto, isso é bom, o Manel faz-me feliz, isso é bom, portanto, todas as coisas, mesmo aquelas que parecem mais naturais, tudo tem um bocadinho de egoísmo neste sentido de é um gosto para mim, não é? Senão escolhi outra pessoa, não é? Evidentemente, portanto, há sempre um fundo de egoísmo, mesmo que nós não queiramos, na nossa relação com o namorado, com a namorada, com o marido, e eu gostava que não fosse assim. Então aquilo que nós vamos pedir a Deus no sacramento do matrimónio é eu quero amar esta pessoa para sempre, gostava de ter a graça de a amar sem egoísmo e venho pedir-te, Senhor, esta graça. Ajuda-me a amá-lo para sempre sem egoísmo. E realmente é isso que nós vamos pedir no matrimónio, vamos pedir a Deus, é nossa liberdade de casar e amar esta pessoa para sempre, e vamos pedir a Deus, é um empreendimento que eu não consigo fazer sozinha, e pedimos a Deus essa ajuda. Isto para mim foi mesmo muito... abriu imensas luzes e foi também libertador, porque nos tira um bocadinho o peso de cima. Agora está com ele. Pronto. E às vezes quando nós pensamos nesta questão de compromisso, também podemos pensar que é uma restrição à nossa liberdade. Ou seja, eu decidi casar com o Manel e, portanto, não posso casar com mais ninguém do mundo, não é? Portanto, é uma grande restrição. Pensando economicamente, é um grande custo de oportunidade, não é? Eu escolho uma coisa em detrimento de todas as outras, todo o resto do universo. Mas não, é precisamente pelo contrário. Este compromisso que eu selo com alguém para toda a vida não é uma restrição à liberdade, mas sim a maior manifestação da minha liberdade. Ou seja, eu quero mesmo amar esta pessoa para sempre, custe o que custar. E portanto, pelo contrário, não se trata de uma restrição à liberdade, mas é a maior manifestação da minha liberdade. Eu poder dizer sim, independentemente do que aconteça. E literalmente independentemente do que aconteça. Eu e o Manel gostamos muito de Chesterton, não sei se alguma vez leram algum livro de Chesterton, e Chesterton dizia isso: o casamento é um excelente exemplo deste compromisso. Abdico todos os homens do mundo para casar com um só. E também outra frase que eu gosto muito: se tu nunca te comprometeres, a tua liberdade não tem valor, porque toda a escolha é um sacrifício. E é verdade. Pensando neste custo de oportunidade económica, é óbvio, não é? Toda a escolha é um sacrifício. Pronto. E agora gostaria de passar para outro tema, que é a questão do amor versus paixão. Ou seja, eu quero amar esta pessoa, isso é a minha liberdade, mas espera lá, porque nem todos os dias são assim tão cor-de-rosa. Certamente todos vocês já viveram isso de uma maneira ou de outra, que a pessoa nem sempre está apaixonada, a pessoa nem sempre está tão entusiasmada pelo curso como uns dias como nos outros, e portanto, realmente a paixão de certo modo vai e vem, mas o amor tem de se manter. Aqui só dizer que de facto é isso, é que o amor é uma vontade, ou seja, é algo que eu quero fazer, é uma vontade, ou seja, se quiser é mais perto de um compromisso para fazer, por exemplo, uma dieta, não é? Eu tenho esse compromisso, eu tenho essa vontade, independentemente do se me apetece mais ou menos, isso não muda a minha vontade, neste caso no amor, a minha vontade de amar a outra pessoa. Uhum. Exatamente, não, obrigada. E também Chesterton diz uma coisa que nós também marcámos e que também é importante para nós. É evidente que deixar de estar apaixonado, como dizia que às vezes acontece, não significa de todo deixar de amar. Estar apaixonado é um sentimento que não controlamos, portanto não pode implicar, não tem a ver com a nossa liberdade, é um sentimento de facto que nós não controlamos. Amar é uma vontade deliberadamente fortalecida também pelo hábito, não é? Todos os dias Manel chega a casa, em vez de ficar no sofá a ver televisão, não, levanto-me, vou dizer: olá Manel, bom dia, como é que correu o dia? Tudo bem?
E, portanto, são pequenos atos de amor, pequeninos, que todos somados fazem uma vida feliz a dois. E que criam, de facto, este amor constante. Eu agora gostava de vos ler, desculpem, mas eu acho que não vai ser chato. Mas mesmo ler. 2 ou 3 passagens aqui deste mero cristianismo do Chesterton. C.S. Lewis. Pois é. Escolhi que era do Chesterton. Este é do Chesterton, desculpem. Do C.S. Lewis, que também é um excelente autor. E vou mesmo ler porque acho que não me daria nenhuma palavra. Também é britânico. Então vou passar a ler. Ambos podem ter este amor mútuo mesmo nos momentos em que não gostam um do outro. Tal como cada um de nós se ama a si próprio, também quando não gosta de si próprio. Ambos podem conservar este amor até nos momentos em que facilmente se apaixonariam por outra pessoa se permitissem fazê-lo. Foi a paixão amorosa que primeiro os levou a comprometer fidelidade um ao outro. Mas é este segundo tipo de amor, menos passional, que os torna capazes de cumprir a promessa feita. Este amor é que é o combustível do motor do casamento. A paixão foi apenas a faísca que o pôs a funcionar. Depois ele faz aqui, o C.S. Lewis, algumas comparações que eu também acho que vale a pena, que valem muito a pena. E também faz uma alusão um bocadinho a uma história um bocadinho mentirosa que às vezes os filmes e isso nos contam. Muitos tiram dos livros e dos filmes a ideia de que se casarem com a pessoa certa podem esperar que a sua paixão dure para sempre. Em consequência, quando descobrem que a paixão acabou, pensam que é uma prova de que se enganaram e têm o direito de fazer uma nova tentativa. O que não percebem é que depois de terem feito essa nova tentativa, o glamour se desvanecerá da nova paixão tão rapidamente como se desvaneceu da antiga. Isto não significa que ao longo do tempo a paixão vai decaindo, não. Significa que tem altos e baixos e que nem sempre está no cume dos apeninos. Portanto, há uma para a paixão se manter, há uma parte que depende de nós, que é a pessoa ser querida para outra, oferecer flores, coisas queridas, e há outra parte que depende também simplesmente de fatores externos a nós e do estado de espírito e outras coisas que dependem implica a nossa liberdade de estar disposto a aceitar que há momentos em que eu não estou apaixonado. Neste âmbito da vida, como em muitos outros, a emoção aparece logo no início, mas não perdura. A emoção que o menino experimenta quando lhe vem pela primeira vez a ideia de voar não permanece depois de ele se incorporar na força aérea e aprende efetivamente a pilotar um avião. O encanto que sentimos ao ver pela primeira vez um lugar maravilhoso desaparece imediatamente quando nos mudamos para lá. Isto significa então que não vale a pena aprender a pilotar nem mudar-nos para um sítio maravilhoso? De forma alguma. Nos dois casos, se perseverarmos até atingir o objetivo, a perda da primeira emoção será compensada por um tipo de interesse mais sereno e duradouro. Mais ainda, e quase não encontro palavras para exprimir como considero isto importante. Somente as pessoas que estão dispostas a deixar que se perda o primeiro enlevo e a contentar-se com o interesse mais sóbrio que vem depois, somente essas pessoas serão capazes de descobrir emoções novas em direções completamente inesperadas. Penso que isto representa um pouco aquilo que Cristo quis dizer-nos ao afirmar que nada poderá chegar a viver realmente se não morrer primeiro. É simplesmente inútil tentar conservar viva uma forte emoção. Na verdade, é a pior coisa que poderíamos fazer. Deixemo-la ir-se, deixemo-la morrer. Continuemos a avançar através desse período de morte interior em relação ao sereno interesse e contentamento que se seguem e descobriremos que estamos vivendo num mundo que nos proporciona novas emoções a todo o momento. Se, pelo contrário, decidirmos fazer das emoções fortes a nossa dieta habitual, tentarmos prolongá-las artificialmente, descobriremos que se vão tornando cada vez mais fracas e mais raras e transformar-nos-emos em velhos entediados pelo mundo. Eu não sei se vocês já sentiram isto na vossa vida, mas eu já, ou seja, estas palavras expressam mesmo a realidade. Se nós não deixarmos morrer, a coisa não nasce, não vive verdadeiramente. E realmente o amor é mesmo assim, segundo estas palavras de Cristo. Pronto, e agora, pensando numa perspectiva, imaginem o pior cenário de todos, que é, casaram e estão no momento em que pensam, eu casei com a pessoa errada, oxalá isto não tivesse acontecido. Pronto. Deus queira que isso nunca aconteça a alguém, mas imaginem que isto acontece a alguém.
nesses momentos nós temos de fazer o maior uso da nossa liberdade, que é, eu tomei esta decisão consciente, eu amo esta pessoa e eu quero amá-la. Ou seja, vou usar todas as minhas forças para fazer isto resultar. E há exemplos maravilhosos disto, de casais que, até inclusivamente, sabe, pensando em todos os piores cenários em que o marido ou a mulher trai o outro cônjuge e que o outro tem a liberdade e a força interior de conseguir perdoá-lo. Eu já disse ao Manel muitas vezes e tenho plena confiança que isso nunca vai acontecer, mas se acontecer ou se acontecesse, se o Manel me fosse infiel, eu queria verdadeiramente conseguir perdoá-lo e iria mesmo pedir essa graça a Deus, falar às vezes que fossem precisos com o Padre Miguel, mas realmente é preciso, quando nós queremos assumir o compromisso, assumi-lo mesmo por completo, independentemente do que custe. Pronto, e isto realmente também, o casamento implica mesmo sacrifício, implica mesmo a nossa pequenas mortes para fazer algo muito mais belo e maravilhoso viver. Isto significa que o casamento é mau, é uma seca, é uma morte? Não. É uma vida em todos os sentidos. Mas para haver uma vida, realmente há muitos sacrifícios que é preciso ter em conta. Se pensarmos só numa criança, uma criança é alegria, tipo a alegria pura, mas implica muitos sacrifícios, naturalmente, e é bom que estejamos dispostos a tê-los. Passo agora a palavra, Manuel. Muito bem. Agora que queria falar aqui um bocadinho numa perspectiva diferente, que é, ou seja, nós falamos no compromisso, falámos aqui no compromisso dentro do matrimónio e também do namoro, mas a verdade é que nós todos temos vários compromissos, não é? Como já falámos, compromissos com Deus, também com a nossa mulher, com outras coisas, não é? Como estar aqui hoje nesta sessão semanalmente, chegar a tempo, etc. Ou seja, todos esses compromissos. E aqui, às vezes é importante perceber se há ou não uma hierarquia que devemos seguir ou não. E aqui é importante ter algumas coisas presentes, ou seja, é que Deus deve estar sempre em primeiro lugar em todos os nossos compromissos. Portanto, a minha vocação, a vocação de todos, na realidade, é a vocação à santidade, não é? E, portanto, isso é o que está sempre em primeiro lugar. E podemos imaginar aqui alguns exemplos mais simples, não é? Eu tenho um compromisso com a minha namorada porque é um jantar de família dela mas e é num sítio meio remoto e eu não consigo ir à missa ao domingo. Pronto, se calhar vou ter que sair mais cedo, vou ter que falhar em parte do compromisso, se tiver que ser, porque tenho o compromisso de ir à missa ao domingo. Pronto, isto é um exemplo mais ou menos fácil, mas ainda assim é importante ter estas coisas claras, não é? Que há aqui uma hierarquia. E depois também, muitas vezes, em relação à nossa relação, de namoro, de casamento, etc., isso significa que às vezes há também uma hierarquia de pormos o outro à frente de alguns interesses que gostávamos de ter. Eu por acaso lembro-me, isto aconteceu recentemente, por acaso nem contei a Leonor, mas aconteceu-me. Eu lembro-me de estar a chegar a casa e era um jogo do Sporting que estava a dar e eu já não estava. Pronto, e tinha sido uma semana muito difícil, tínhamos estado por pouco tempo juntos e eu pensei, epá, agora eu vou chegar a casa, eu vou pedir para ver o jogo e vai ser um momento de tensão lá em casa. Porque não estou com ele há muito tempo e eu estava a pensar no caminho, se eu disser que ajudo no jantar, depois ainda conseguimos ver os dois, enfim, estava a pensar um bocadinho nisto, mas depois houve ali um momento em que eu pensei, e se eu não vir o jogo? E se eu não vir o jogo e estiver com a Leonor e estiver com ela? E aqui achei graça porque foi um momento de, sem certo sentido, esta morte de dizer, olha, eu vou deixar cair isto, mas por outro lado veio uma grande alegria. De repente saiu-me um peso de cima que era toda a coisa que eu estava à vontade, como é que conseguia fazer o que eu queria, não é? E portanto, às vezes é um bocadinho isto, ou seja, é dizer, olha, se calhar esta coisa que eu queria fazer, mas se calhar não é assim tão importante e até vou ficar mais feliz por estar com outra pessoa. E o Sporting ainda por cima perdeu nesse dia, portanto não ia ficar contente, certamente. E pronto, isto para dizer que não estava a ser uma época fácil, mas isto para dizer que de facto às vezes é isto, é esta alegria no saber dar e também no compromisso. Se bem que às vezes é isto. Às vezes, eu obviamente falei aqui no compromisso, num certo sentido de competição, não é? De haver hierarquias, etc. Mas acho que às vezes até é mais interessante
olharmos para o nosso compromisso, para a nossa vocação, aqui de um ângulo diferente e como uma forma integral, não é? Portanto, a minha vocação é a santidade, e portanto, se eu não namoro, se eu caso, ou seja, toda essa vocação está integrada nesse compromisso maior e, portanto, toda a minha vida está direcionada nesse sentido. Portanto, se a minha vocação é amar a Deus e amar os outros, em concreto na minha namorada, na minha mulher, o que seja, ou seja, é tentar alinhar toda a minha vida nesse sentido, e normalmente as coisas estão alinhadas, não é? Ou seja, ou seja, perante Deus e perante o que é a vontade de Deus, as coisas normalmente tornam-se óbvias, não fáceis, mas óbvias no que é que temos que fazer na maioria dos casos, e quando também não é óbvio, também podemos sempre falar com o nosso diretor espiritual, que nos ajuda às vezes, mas normalmente é mais ou menos óbvio, só não queremos, só às vezes não queremos assumir o que é, exatamente. Mas pronto. Foste muito rápido. Pois, eu gostava só de dar aqui um exemplo, isto às vezes também para falar, pronto, dentro do namoro e dentro também um bocadinho desta hierarquia de valores que existem dentro do namoro, ou seja, há um único bem absoluto na nossa vida, não é? Que é Deus, e todos os outros bens, por mais elevados que sejam, seja o marido, seja a namorada, por mais elevados que sejam, são eles relativos, não é? E portanto este exemplo da missa ao domingo e outros. Um dos exemplos também podemos dar é a maneira como vivemos o namoro, não é? Já tivemos na semana passada o Vasco e uma fala que nos falaram sobre os temas da castidade, que nós consideramos também muito, muito importantes e pela nossa vivência consideramos mesmo importantes, e que é esse o caminho que nos traz à felicidade e um bom casamento. E portanto a existência de alguns limites que a Igreja nos sugere é realmente algo muito libertador. E agora sim, o Chesterton tem um exemplo disso que eu acho genial e que dá para aplicar a isto e a muitas outras coisas da vida, que é, eu te prometo que é a última coisa que eu vou ler, mas eu acho que vale a pena. Portanto, pensem nesta questão dos limites como uma restrição à liberdade ou uma coisa que nos faz livres, que nos deixa em paz para viver realmente de acordo com a nossa essência. Portanto, o Chesterton diz: o cristianismo é a única moldura dentro da qual foram preservados os prazeres do paganismo. Isto é mesmo verdade. Se imaginarmos um grupo de crianças a brincar num recanto relevado, no topo da mais alta elevação de uma ilha perdida no mar, portanto, imaginem uma ilha, que é uma elevação gigante no meio do mar, e lá em cima há um parque infantil. No topo da mais alta elevação de uma ilha perdida no mar, perceberemos que, enquanto esse recanto relevado estiver rodeada por uma vedação, as crianças podem entregar-se a todos os jogos frenéticos que lhes apetecer e fazer daquele sítio o mais ruidoso dos parques infantis. Se, porém, a vedação for derrubada, deixando à vista os perigos do precipício, talvez elas não caiam lá embaixo, mas com certeza fugirão aterrorizadas para o centro da ilha, onde iremos encontrá-las abraçadas umas às outras num silêncio assustado. Eu acho esta imagem maravilhosa. Às vezes nós até podemos não perceber que estamos cá um precipício ou que devíamos estar no centro da ilha assustados. E, portanto, até andamos muito contentes de um lado para o outro, quase aqui para o precipício. Mas quando nós temos noção disto, realmente não conseguimos não estar no centro da ilha assustados. Ou seja, o cristianismo torna-nos verdadeiramente livres para podermos viver ruidosamente neste mundo de forma mais alegre e expansiva possível. Pronto, agora gostávamos também de pensar neste compromisso à luz mesmo das palavras do matrimónio, ou seja, as palavras que durante o sacramento são ditas e um bocadinho, por exemplo, dentro dos namorados que aqui estão, falarem um com o outro, género, estás mesmo disposto a isto? Uma das coisas que se diz logo no início é: recebo-te a ti por meu esposo, Manuel, e prometo ser-te fiel e amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Que compromisso formidável, não é? E ao mesmo tempo que peso. É mesmo importante que, se nós queremos casar-nos, pensemos e meditemos nisto com calma. Quer dizer, será que eu tenho força de caráter? Será que eu tenho forças suficientes para levar isto a cabo? Para levar isto a bom porto? Um exemplo que a mim me deixou até muito emocionada e
também aqui o Pedro Jales Bárbara também deve conhecer lá do ISA. Foi também uma destas palestras sobre namoro e assim, que foi lá falar a filha de um professor nosso e que nos deu o testemunho dela. Ela tinha 2 irmãs que eram doentes, não me lembro exatamente da doença, mas era uma doença grave, do género, não sei se era exatamente trissomia, mas era do género. E ela namorava com um rapaz e já namorava há algum tempo e a determinada altura, pronto, fazia sentido eles casarem. E ela disse, olha, há o risco se nós viermos a casar, depois nós termos filhos realmente muito doentes. Inclusive as minhas irmãs morreram cedo, portanto pode ser uma coisa muito dolorosa. Quero dar-te a liberdade de tu estares ou não disposto a aceitar isso. E ela foi inclusive à Espanha fazer umas análises todas XPTO para perceber se geneticamente isso seria passado à geração seguinte ou não. E ele de surpresa foi à Espanha antes dela saber os resultados e pediu-a em noivado. Isto é o compromisso. É, independentemente do resultado, bola para a frente. E realmente eles depois tiveram filhos com problemas e aprenderam a viver isso. Ou seja, o compromisso está lá, eu estou lá para ti, independentemente do que acontecer. E quando nós ouvimos este tipo de coisa, a pessoa pensa e deve pensar, eu não aceito ser amado por menos. O verdadeiro amor é, eu não aceito ser amado por menos. Isto não é fazer-nos altivos, é valer o que nós somos, filhos de Deus, de facto. Portanto, no saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Depois também, amar-te-ei e respeitar-te-ei todos os dias da minha vida. Mesmo quando ele ou ela não merece. E isto vai acontecer, infelizmente, eu às vezes digo coisas que o Manel não merecia ouvir e o Manel procura respeitar-me mesmo a seguir e construir a partir daí. Isso acontece, mesmo quando o outro não merece. Uma coisa que também acho que é muito importante, talvez quase o cerne do compromisso, é nós podemos não estar absolutamente seguros quando namoramos com alguém, ou mesmo quando se parte dá o passo seguinte para o noivado, de que aquela pessoa é a pessoa certa. Mas temos de estar absolutamente cientes e com uma certeza absoluta do nosso desejo de levar o casamento até ao fim, ou seja, verdadeiramente até que a morte nos separe. Não sei se isto pode ser um bocadinho, mas realmente, mesmo que a pessoa, que no fim de contas percebemos que é muito difícil o dia a dia, que Deus queira que não é, por isso é que a pessoa procura escolher a pessoa certa e uma pessoa com quem seja muito agradável viver-se, mas mesmo que isso por alguma razão não aconteça, levar o compromisso a bom termo deve ser a nossa primeira certeza, o nosso primeiro compromisso. Depois as coisas óbvias da pessoa dizer amavelmente, obrigada, desculpa, essas coisas todas, estou a demorar muito tempo. Também os nomes carinhosos, eu achava super queridos, meus avós quando tinham 93 e 95 anos tratavam-se com esta idade por mamã, era a mamã e o papá, género. A minha avó chamava o meu avô, eles têm 6 filhos, como se habituaram com os filhos a chamar mamã e papá, vai a mamã, vai a papá, com 93 anos continuava a ser a mamãe e o papá. Pronto, e estes nomes carinhosos também alimentam realmente o dia-a-dia. E por fim também a importância de se falar, não do género preciso do número, mas perceber um bocadinho qual é a abertura do outro durante o namoro ao compromisso com os filhos, também é uma coisa importante. Se alguém nos diz, eu não quero ter filhos, é uma coisa super importante de se falar antes, não é? E também perceber um bocadinho qual é a abertura, se as pessoas estão mais ou menos alinhadas. Não é preciso ter um número, mas perceber o grau de abertura e o grau de convergência que existe também é muito importante. Não é preciso ser tipo, a dúzia é mais barato, mas há um certo grau de concordância que é importante existir. Mas não. Depois, por fim, também na última parte, gostávamos de falar um bocadinho sobre como é que podemos tornar o compromisso mais fácil. Isto acaba por ser um tema importante, não é? Porque nós todos somos imperfeitos, não é? Como sabemos. E, portanto, devemos ser prudentes, não é? Portanto, aqui aplicar os melhores meios que temos para chegar ao fim que queremos. E aqui no compromisso é a mesma coisa, ou seja, há determinada maneira de estar um com o outro, há determinadas preocupações que podemos ter que tornam o compromisso mais fácil e pronto, e no fundo é isto que temos que fazer, não é? Se temos um fim em vista, não é? Temos que aplicar todos os meios para lá chegar. E gostávamos de dar aqui alguns exemplos. Pronto, o primeiro é que de facto não faz sentido namorar com alguém que pensamos que nunca casaríamos, não é? Portanto, aí logo
logo aí já estamos, a Elinor já falou disto, acabamos por estar a distorcer aquele que é o objetivo do casamento, ou seja, acaba por ser um namoro que não tem compromisso. Isto é tanto válido para nós como a pessoa que está connosco. Se essa pessoa não tem essa perspectiva, o que é que está a acontecer no namoro? Eu acho que isto é talvez dos temas mais importantes e obviamente isto depois vai estar relacionado com o tema de amanhã. De amanhã não, da próxima semana, que é como é que se escolhe a pessoa com quem se está. Mas no tema do compromisso é absolutamente fundamental, porque de facto, ou seja, quando uma pessoa se dá a uma doação, e hoje em dia acaba por haver muitas pessoas, e infelizmente eu conheço algumas pessoas que sofreram bastante em relações, que correram mal, que se entregaram muito e depois as coisas não correram bem por várias razões, e que deixa as pessoas às vezes um bocadinho defensivas, e é em certo sentido normal, e que até com uma visão um bocadinho mais cínica do amor, etc. E, portanto, aqui no compromisso de facto é importante estarmos alinhados com outra pessoa. Outra pessoa não tem que ser perfeita em tudo, tem atrás as suas falhas, como nós temos, mas é importante que haja esta visão de compromisso e a visão de amor pelo outro como uma entrega, porque isto também é uma se quiserem, é importante também para criar um terreno seguro para eu me poder entregar pela outra pessoa, não é? Ou seja, é muito mais fácil criar dentro de uma relação a lógica de cada um tentar dar o mais possível ao outro, que é a lógica que deve ser certa. Se há uma pessoa que não pensa dessa forma, pode tornar mais difícil a relação, porque se calhar se eu assumo essa perspectiva, se calhar se a outra pessoa não tem, as coisas podem correr mal, não é? Portanto, eu acho que pelo menos, eu acho que é o que é importante e aliás, do que eu vejo, isto é mesmo fundamental, não é? Podemos falhar em quase tudo, mas pelo menos e obviamente que aqui partilhar a fé que nós temos é fundamental, não é? Porque é a mesma visão que temos do amor de Jesus na cruz, que é a entrega pelo outro, e isto facilita muito o compromisso, porque me dá a segurança de não que o outro seja perfeito, mas que ao final do dia, numa discussão, podemos zangar-nos, mas no dia pode ser depois de 4 horas, mas pode ser no dia a seguir, porque concordamos no ponto de fundo, vamos chegar pela reconciliação. Exatamente. Se quer dar mais alguns exemplos. Sim, depois às vezes também é importante, portanto, nesta questão de o namoro ser um terreno sólido que nós vamos lavrando e cuidando para o casamento, é importante que também há alguns pontos. Por exemplo, há namoros que já gritam por um compromisso, não é? Há namoros de 11 anos, 15 anos, se calhar realmente há namoros que já gritam por compromissos, não é? E depois às vezes há namoros que se calhar são muito curtos, e até pode ser que corram muito bem no casamento, e assim Deus queira que sim, mas que também é preciso a pessoa conhecer-se bem. Portanto, namoros nem muito longos, nem muito curtos. A pessoa faz isto com o discernimento com Deus, portanto é preciso rezar muito para se encontrar a pessoa certa e para se perceber depois se é de facto a pessoa certa ou não. E também é bom ter um bom diretor espiritual, alguém com quem possamos conversar, mas também haver esta perspectiva de nem muito longos, nem muito curtos. Pronto. Depois, eu até li isto também num livro que o Padre Miguel provavelmente depois no final recomendará, e que também está aqui à venda no oratório. Dizia, não dar prendas demasiado dispendiosas. E eu pensei, mas que chatice. Mas realmente é, ou seja, o noivado é marcado com um anel relativamente valioso, porque realmente marca todo um compromisso diferente. Mas se um par de namorados, se ele lhe oferece joias a cada semana, na altura já fez um investimento tão grande que seria muito mais difícil, em caso de haver uma forte razão para terminar o namoro, de terminar. Ou seja, no fim de contas, tudo o que sejam fortes restrições à nossa liberdade, devemos manter as coisas cálidas, por assim dizer, de modo a não criar fortes restrições à nossa liberdade. Depois também é essencial conhecer outra pessoa, não é? É mesmo primordial o tempo de conhecer outra pessoa e conhecer a pessoa muito bem, fazer todas as perguntas, conhecê-lo em diferentes ambientes, porque liberdade implica conhecimento, não é? E se eu quero ter a liberdade de casar com a pessoa certa, tenho de a conhecer a fundo. Imaginem que estava aqui, que este copo ambos parecia que tinham água, só que imaginem que ambos estão com água, mas um deles tem veneno e o outro não. E Manel diz, Leonor, escolhe um copo a beber. E se eu não souber que algum deles tem veneno, eu vou beber um qualquer.
Se eu souber que há 15 minutos alguém passou aqui a pôr veneno neste, vou beber aquele, não é? Portanto, liberdade implica conhecimento. Isto é um exemplo muito básico, mas o conhecimento, e quanto mais profundo, melhor, o conhecimento é proporcional com a nossa liberdade. Já falámos em haver uma ideia comum ou relativamente comum das coisas importantes na vida. Nunca evitar de falar em pontos em que nós premeditamos que possa haver clivagens ou opiniões diferentes, por exemplo, enfrentar o touro como ele vem e vamos perceber se há pernas para andar ou não. E depois outra coisa que também é muito importante é percebermos, por assim dizer, durante o namoro, para criar um bom casamento é importante que o outro esteja disposto. Esta questão do espírito de sacrifício, ou seja, se nós namoramos com um menino mimado ou uma menina mimada que nunca consegue ceder a nenhum capricho, isso é uma razão forte para nós pensarmos no futuro, se calhar isso também não vai acontecer, não é? Nunca se habituou a ter de ceder a nada e isso pode ser um problema. Eu ri muito... Sim, tem uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento. Exatamente. Só que há pessoas que pela vida têm essa aprendizagem mais limada e outras menos. E há outras pessoas que têm mesmo muito pouco, e isso pode ser também um ponto importante. Uma vez, em Química, havia um aluno lá do ISA que tinha chumbado tipo 4 vezes a Química. E a determinada altura eu odiava por completa disciplina e todos os anos falava com a professora, não faz sentido em agronomia nós darmos Química, nós não vamos usar isto para nada. E a professora dizia que era muito útil, dizia não é. Então, no último ano, passado 5 anos, quando finalmente passou, essa pessoa foi lá ter com a professora, professora, eu finalmente percebi porque é que a Química era importante em agronomia. Então, para nos ensinar o espírito de sacrifício. Mas é isto, é importante. Depois, aqui por fim, também nós tínhamos aqui alguns exemplos que também gostávamos de dar e se calhar vou passar muito rápido mais por esta parte, porque também acredito que um dos pontos fundamentais em tornar o compromisso mais fácil, como a Leonor disse, é conhecermos também um ao outro e também adaptarmos, pelo menos em parte, um ao outro. E aí tiveram o Manel e a Terezinha a falar sobre as 5 linguagens do amor, não é? Ou seja, portanto, perceber o que é outra pessoa, como é que me posso adaptar, como é que me posso tornar também mais agradável à outra pessoa. Isso depois facilita muito o compromisso. E eu só referindo aqui um ponto muito rápido que eu acho que resume tudo, que é, eu acho que um dos maiores problemas das relações, não só acontece obviamente entre namorados, entre casais, mas também na nossa família, é um bocadinho ficarmos demasiado confortáveis, não é? E começarmos a ganhar um certo à vontade, que por um lado é bom, porque estamos à vontade com as pessoas, mas por outro lado que nos leva a ser menos exigentes na nossa forma de estar com as pessoas mais próximas. Ali até estávamos a comentar isto, ouvimos uma crónica na Mixórdia de Temáticas que as pessoas usavam, tinham uma roupa que era os pré-panos, que era roupa, aquelas t-shirts velhas antes de ir para panos que só se usava em casa e que já se chamava. Depois ficam muito gastas, então que se vão tornando. Na altura vão ser panos, tipo limpar o pó. Mas às vezes usamos os pré-panos em casa, tipo, como roupa de andar em casa. E não, realmente a pessoa com quem devemos estar mais bonitos é para o marido, para a mulher que estão em casa. Exato, e é um bocadinho isto, ou seja, é um bocadinho a questão de termos uma maneira de estar em casa e tudo que dificulta o compromisso, porque de facto somos menos agradáveis até para aquela pessoa do que somos com todas as outras. Eu acho que isso é talvez das coisas mais importantes também aqui na maneira de estar e na maneira de também fomentar o compromisso e facilitar o compromisso para ambas as partes. E por fim, também já estamos aqui em cima do tempo, queria só acabar dizendo mais uma vez que um dos temas também que facilita, não é, o compromisso, além de nos conhecermos bem um ao outro, além de nos adaptarmos ao outro, é também estar com a pessoa certa, não é? E, portanto, aqui deixo já a motivação para a próxima semana, que será também muito importante, também não só no compromisso, mas também muito no compromisso, que é qual é que é a pessoa com quem estamos, como é que sabemos que essa é uma pessoa, não sei se a pessoa certa, mas a pessoa que me vai, que é a melhor pessoa para estar comigo também neste caminho à santidade e nesta vocação. Obrigado. Muito obrigado, Leonor e Manel.
vocês podem ir pensando em alguma pergunta, se quiserem fazer. Temos ainda uns minutos para alguma pergunta, se quiserem fazê-la. Eu achei que estava a ouvir a vossa sessão, pareceu-me que, assim, sobretudo para os mais novos, foi uma sessão um bocado forte, no sentido. Já estão a falar de casamento e ainda não comecei a namorar, não é? Não, isto é muito importante, foi muito importante que nos entendamos, mas se calhar num curso de noivos já estamos a falar, e agora para gente mais nova, 18 anos, 20 anos, ou se não têm namorados ainda. E ao mesmo tempo, depois, como estava ali a pensar, mas como é que eu posso transpor isso para a minha vida, não é? Como é que agora podemos fazer se eu não vou casar já, se no caso de algumas pessoas aqui nem sequer têm namoro, ou se o namoro está no começo, ou se estão no namoro, não faz ideia se é a pessoa certa, se não, porque também não é preciso esperar. Há pessoas que são tão exigentes para escolher um namorado, quer dizer, que acabam solteiros, pronto, ninguém as atura, mas pronto. É que não há príncipes perfeitos. O tema da próxima sessão já se vai explicar, julgo eu, não combinei, é que não há príncipes perfeitos, nem princesas perfeitas. Não há, é o que é o melhor que há, pronto, tentem descobrir, é o que se arranjar, mas a princesa perfeita é a nossa mãe, é o nosso pai, o resto não há. E, portanto, é o melhor que se pode arranjar, mas graças a Deus há pessoas muito boas. E é preciso procurá-las, não? Mas o casamento, a fidelidade, que é algo tão importante, em primeiro lugar é uma virtude também humana. O que é que isto quer dizer? Às vezes não é preciso ter fé. A fé ajuda muito, porque Deus é fiel. Por isso, quando também o João dava ali uma definição, eu nem sequer conheço o João, além de um grande cineasta, mas dá uma definição de teólogo. Tomara até alguns teólogos darem esta definição. O casamento é um sacramento diante de Deus. O casamento, aliás, antes disso, o casamento é um compromisso de um homem com uma mulher para sempre. Nem sequer não era preciso metermos Deus aqui à mistura, porque Deus o que vem fazer é elevar. Elevar quer dizer, dá um sentido sagrado à união natural entre o homem e a mulher, porque antes de existir de vir Jesus à Terra, já o homem se podia unir com a mulher. Desde que existe o homem e a mulher, desde Adão e Eva, que o homem está feito para a mulher e a mulher para o homem. Deus é que vem, Jesus Cristo vem fazer um sacramento e leva. Portanto, nós podemos falar isto num plano estritamente natural, sem Deus. E penso que é importante partir daí também. Não é, primeiro porque há pessoas aqui que podem não ter fé, porque não é obrigatório, ninguém vos perguntou se tinham fé quando vinham cá. E depois porque há uma parte humana que é muito importante. Eu deixei de ter fé, porque já não rezo o suficiente. Não, mas claro, o compromisso é algo que é muito importante. E, portanto, como é que transpor significa também... Eu, quando casar, então eu sim, estou comprometido contigo para sempre. Então tenho que aguentar até as infidelidades, como tu dizias, numa coisa que é heroica, porque se o marido também ou a mulher forem infiéis, às vezes não há possibilidade mesmo. Portanto, o melhor por isso é que a fidelidade constrói-se já aqui nas coisas pequeninas, está bem? E no namoro, às vezes faz muita pena como um namorado não é capaz de ser fiel à sua namorada. Então é melhor que não case e que seja honesto, não é? Que seja honesto, que não case com essa e se calhar com nenhuma. Se não é capaz de ser fiel, não case. Não case, não estraga a vida de outra pessoa, não é? Não estraga a vida. E depois a fidelidade nas coisas pequenas também, nas coisas pequenas, que é o compromisso que eu amo-te, eu contigo vou até ao fim do mundo. Amanhã, se não estiver a chover, vou ter contigo. Estás a gozar? Quer dizer, temos de ser fiéis nas coisas pequeninas, da manhã, das coisas pequeninas, porque senão não dá. Coisas pequeninas de cada dia, de acordar a horas, de estudar também. Uma pessoa, por isso tem a ver com muitas outras dimensões. Uma pessoa quer ser fiel, eu sou fiel à minha namorada, mas não sou fiel aos exames, não estudo como deve ser, não faço... Não és porque não vais ser capaz de te comprometer nas coisas grandes. Portanto, a fidelidade é algo que é muitíssimo importante. Não no nó que se dá no altar, quem se casar pela igreja, diante de Deus, claro que isso é muito importante, mas é nas coisas pequeninas de cada dia, porque senão nós até podemos prometer tudo o que quisermos ali junto ao altar e depois a seguir somos infiéis, que é o que infelizmente tem acontecido com tantos casamentos católicos, não é? E por isso é muito importante fomentarem desde agora a fidelidade nas coisas pequeninas. E pronto, a próxima... alguém quer fazer... Agora deixo espaço, e até alonguei-me, acabei por explicar, desculpem, mas se houver alguma pergunta... Às 8, no máximo, acaba, como já sabem, não é? Não tem nenhuma pergunta a fazer? Nem os noivos? Não? Pronto, então, resta-me agradecer. Realmente a próxima sessão é especialmente importante. Ou deixa assim uma curiosidade. Como é que eu vou acertar, não é? Qual é o quiz que eu tenho que fazer para acertar na princesa ou no príncipe? Muito obrigado mais uma vez. E boa semana para todos.